Bom dia a todos. Saúdo aos amigos e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje gravando mais um vídeo para o canal Buscai o Reino de Deus. Já convidamos você para que faça a sua inscrição, dê o seu like e faça o seu comentário. Também acione o sininho para que você seja notificado toda vez que for gravado um vídeo novo. Estamos gravando 2 vídeos por semana. Um que é divulgado às quintas-feiras e o outro é divulgado aos domingos. Que Deus continue nos permitindo dar continuidade a esse trabalho para que seja glorificado tão somente nosso Senhor Jesus Cristo. Já começando, convidamos aqui para que você nos acompanhe na leitura aqui do versículo 10 em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aqui nessa passagem bíblica aqui, nós queremos contextualizar a fala dessa manhã, desse vídeo, que tem como título A Excelência versus a Existência. A excelência versus a existência. Nós temos aqui o nosso supridor, o autor da nossa vida, né? O autor de toda a criação, que é o nosso Deus Altíssimo. E aqui Paulo relata aqui, o apóstolo Paulo relata que o mesmo provedor, né? O mesmo supridor que nos dá a semente, que nos permite que façamos a colheita, ele também, aqui há uma promessa, né? Que será multiplicada a sementeira e os frutos da vossa justiça, ou seja, os frutos da nossa justiça. Então, se somos credores, né, se acreditamos num Deus maravilhoso, um Deus grandioso, Deus que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, e criou o homem de forma especial para que fosse um ser inteligente para multiplicar e administrar bem tudo aquilo que Deus nos deu, se assim o fizermos, Deus sempre multiplicará todos os nossos feitos, né? Feitos esses, né? Quando são fidedignos e fiéis aos propósitos de Deus. Quando somos fiéis aos propósitos de Deus, quando somos obedientes aos seus preceitos, às suas orientações, aos seus ensinamentos, Deus nos coloca em posições, né, de relevância para atuarmos na sua seara. Mas como tudo na vida é voltado para uma meritocracia, onde hoje o homem busca a meritocracia para o alcance da excelência, com Deus funciona de forma diferente. Deus, Ele quer que nós nos esvaziemos de nós mesmos, né, e sejamos obedientes a Ele, e não importa o que nós somos, pois Deus é capaz de nos transformar e fazer com que nós sejamos o que Ele quer, se assim nós aceitarmos e entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas. E assim nós somos chamados por Deus, então, de mordomos, de administradores daquilo que Ele nos confia. E tudo o que Deus nos confia para que administremos não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, mas é tão somente para glorificar a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. Falando sobre excelência, nós vivemos num contexto social, numa sociedade contemporânea, onde há uma busca desenfreada pela excelência. Nós queremos sempre o aparente, bonito, o mais belo, o melhor design, a melhor estética, a melhor impressão das coisas, e buscamos numa virtualidade uma aproximação de uma realidade, né? E existe muitas formas, né, que estamos fazendo isso. Temos como exemplo os videogames hoje, onde os adolescentes utilizam, as crianças e adolescentes utilizam dos videogames, dos games, né,
onde essa juventude, onde esse grande segmento social hoje tem abandonado as TVs, né? E voltado aí para os games, voltado para o celular, para os games, para os jogos, onde esses jogos, né, são cada vez mais parecidos com algo real, até chamar de realidade aumentada, né? Tenta assim aumentar o possível a realidade das coisas. Então, se há uma simulação dirigindo um carro, se há uma simulação de luta, tudo, se há até mesmo uma disputa de uma partida de futebol, tudo é parecido muito com a realidade. Então, há uma excelência tecnológica, há uma excelência de serviço, há uma excelência de produção para que as pessoas fiquem impressionadas, né, com algo aparente. Mas tudo isso é apenas aparência, né? É apenas o parecer ser, o querer ser. E esse querer ser tem em volta aí o ter, onde há uma corrida desenfreada pela aquisição dos produtos, pela aquisição das coisas. Muitas das vezes os filhos não entendem que o pai não está em condição de comprar ainda um videogame de último lançamento, não está em condição de ter uma TV que atende de último lançamento, que atenda às necessidades, porque as pessoas querem ser. Há uma necessidade de simulação, de que a pessoa queira ser uma atriz, de que queira ser um ator, de que queira ser um jogador profissional, de que queira ser um lutador profissional, de que queira ser muitos dos personagens hoje que a mídia acaba promovendo. E tudo isso em busca da excelência. E essa imitação, essa moda, ela perpassa por todos os segmentos sociais. Assim queremos que a nossa casa pareça a casa da novela, e para que tenhamos esse alcance, as coisas foram, né, transformando para atender essa necessidade de consumismo que as pessoas têm. E a natureza por si só, ela não aguenta, ela tem recursos, né, que são esgotáveis, não são recursos infinitos, são recursos finitos que acabam. Então começou então a haver o quê? Uma transformação. Transformação essa, onde os móveis já não são móveis mais que têm a mesma essência da verdadeira madeira, mas que são móveis, né, que quase que descartáveis quando se passa, são móveis que duram no máximo aí 5 anos, caso dure, né, ainda assim tem que ter cuidado, não pode ter, ter o contato com a água, não pode ter muito contato com o sol, tem que ter uma conservação muito, muito interessante para que haja durabilidade, porque os móveis hoje é formado, na verdade, de uma compostagem, né, do pó da madeira, há ali uma compostagem, uma junção para que o móvel seja feito, e assim cada vez mais o consumo é maior. É difícil você ver hoje um móvel que seja de madeira verdadeira. Então já vimos muitas das vezes pessoas que acabou se desfazendo, né, dos seus móveis antigos, que eram móveis verdadeiros, né, de madeira, até para comprar os móveis da moda. E hoje tem ocorrido o contrário, né? Quem ainda tem essas peças antigas, esses artigos antigos, né, como banco, como mesas, como portas, que são de madeira maciça, verdadeira, tem um alto valor. E as pessoas fazem essa troca. Por conta até também que não dá para atender toda uma demanda, né, de pessoas no ramo da construção civil, nós também estamos vendo a substituição das portas de madeiras, né, pelas portas de vidros. Olhando assim esteticamente, o design da porta de vidro é muito bonita, mas não se compara, né, com a resistência de uma porta de IP, por exemplo. Uma porta de vidro, ela pode ser estourada com a pressão atmosférica do ar, pode ser estourada com ataques, né, de pedras, etc. Então, apesar ali da beleza, do belo acabamento, não tem a mesma durabilidade de móveis, né, ou como estamos falando aqui, de janelas e portas de madeira. Então, essa é a excelência. A excelência é capaz disso.
A excelência na sociedade moderna é algo aparente, bonito, onde impressiona a nossa visão, mas não tem a essência verdadeira, não tem a mesma durabilidade. E essa excelência também nós estamos vendo, até nos alimentos estamos vendo essa excelência. São transformações, né, com sementes transgênicas, são modificações com plantas, né, com mudas de plantas, que há uma transformação. Há produções de laboratório de sementes, né, depois para que vá fazer o plantio. Só que tudo já vem dentro de um processo que precisa que você compre o pacote completo. Se você compra sementes oriundas de laboratório, já tem que vir também ali os defensivos agrícolas para que aquela semente, né, resista aos ataques da natureza, aos micro-organismos, aos insetos, e para que haja produção. E há uma grande produção, há uma grande quantidade de produção. Mas quando vamos olhar, a semente daquela produção não serve para você fazer um novo plantio. Diferentemente de tempos atrás, quando você plantava, fazia-se uma plantação de feijão, uma plantação de milho, uma plantação de soja, podia-se utilizar, né, daquela semente, havia uma separação ali da melhor semente para depois ser lançada novamente, semeada ao solo e ter uma bela produção. Isso hoje já não acontece por conta aí dos transgênicos e por conta das modificações genéticas do plantio. Aumentou-se a produção, porém perdeu-se a questão da permanência, né, e da passagem ali para uma outra produção, onde entra aí a existência. Nós temos excelência, mas não temos existência. Nós temos excelência, mas trata-se de algo temporário. E a existência trata de algo permanente, algo duradouro. Quando Deus nos orienta lá nas cerimônias de qual carne devemos comer, qual semente, qual alimento que devemos comer, como plantar, Deus orienta tudo, né? E ali orienta a fazer uma separação das sementes verdadeiras, das sementes sadias, daquelas que estão sãs. Há uma orientação até nas vestimentas, que os panos não deveriam ser misturados com cores diferentes, né? Deveria ter assim, um pano com a cor inteira, por inteiro, não houvesse mistura. Então Deus teve esse cuidado de fazer tudo isso, né, com o povo, orientando o povo como comportar-se. Mas com o passar do tempo o homem se corrompe, né? E nós vimos então, as sementes já não são mais verdadeiras, são passadas por processos de transgênicos, né? São modificadas. As roupas que temos hoje já não são roupas mais verdadeiras na sua essência. Há um processo, né, de mistura para que, passando por um processo de transformação, ao chegar na indústria têxtil, para que depois o consumidor receba. Então tudo isso a gente vê no mundo de hoje. Um mundo que é voltado para a excelência. A excelência é a que predomina, mas que não tem existência, que não há profundidade, tudo é muito superficial. E se analisarmos isso, está acontecendo nos vários campos da vida, né? Nos vários segmentos da vida. Nós assistimos hoje aniversários de crianças, de adolescentes, que são verdadeiros eventos, são eventos maravilhosos, onde há uma grande produção, a menina de 15 anos, o vestido de noiva, depois outro vestido, depois outro vestido, mas a essência da sua vida não revela aquilo que está sendo mostrado para a sociedade. Não revela, por exemplo, os princípios morais de respeitar o pai e a mãe, de honrar o pai e a mãe, não revela a inteligência e a sabedoria para escolher um relacionamento com quem vai namorar, depois com quem vai casar. Tudo é feito pela aparência, tudo é feito pelo ter. Nós vemos garotas que não há necessidade de se prostituir, se prostituindo em busca do ter e não valorizando o ser. Então aquela festa de 15 anos, aquela festa maravilhosa, muitas vezes vai acabar depois sendo um fim triste. Eu aprendi uma coisa na vida, que nós no meio, nós podemos nos perder, mas que o nosso fim seja um fim maravilhoso, que repensamos as nossas atitudes, as nossas ações
pedimos a Deus o perdão e a capacidade para Deus nos regenerar, nos revigorar, nos transformar, nos dar uma vida nova, porque o fim determina. Se somos uma pessoa admirada até certo ponto, mas se cometemos no nosso fim algo que desaponta, que desagrada as pessoas, tudo aquilo que fizemos foi por água abaixo. É importante então que haja uma constância, é importante então que haja uma finalidade, um propósito maior de querer ter a sua dignidade preservada. Nós vemos isso em vários aspectos da vida. Então pensemos, né, no nosso fim. Como será o fim? Como será o fim do nosso ciclo? Se será um fim digno. Um fim digno como aconteceu ali com Samuel, o profeta Samuel, que também era um juiz, era um profeta de Deus, que ali orientava o povo, governava o povo. Quando ele passou o bastão, foi passar o bastão ali para Saul, quando o povo reivindicou um rei, assim como as outras nações, Samuel faz uma reunião com o povo, em uma audiência, e ele se dirige ao povo e diz: até aqui Deus nos concedeu isso, isso e isso. Até aqui nós trabalhamos assim. Até aqui eu fiz isso para o povo, mediante a orientação de Deus. E eu quero que nesse momento aqui que estou despedindo, se defraudei alguém, se maltratei alguém, ou se fiz o mal a alguém, que eu possa restituir o dobro, o triplo, até 4 vezes mais. Um belo fim ali de Samuel perante o povo, né? Perante o seu governo diante do povo, perante a sua atividade diante do povo. Samuel sai ali, então, com as mãos limpas, né? Sai ali com a consciência tranquila, sai com o sentimento do dever cumprido, da missão cumprida. E se assim fôssemos, né, em todos os campos das nossas vidas, né, gente? Né, pessoal? Se assim, que até o último dia que fôssemos prestar serviço na nossa empresa, nós tivéssemos a mesma consciência de fazer o melhor e deixar ali o nosso legado. Seja na administração pública, quando o legislativo, quando a pessoa cumpre o seu mandato no legislativo, no executivo, ou no judiciário, ou o homem público, né, o servidor público, seja ele municipal, estadual, federal, até o último dia do seu trabalho, quando ele sai e sente o dever cumprido, quando foi para ele trabalhar 35 anos, talvez ele tenha trabalhado até 40, mas é muito vergonhoso quando você sabe que no processo ali que você adquiriu uma aposentadoria, você como professor, que deveria ter trabalhado, você mulher, 25 anos, homem, 30 anos, mas você sabe que você usou de artefatos, que você usou de artimanhas, que você usou de conchavos, muitas vezes de proteções ilegais, e você às vezes mandou a sua frequência, que estava dando aula, mas alguém dava aula em seu lugar. Que moral você tem? E ainda assim você tem a oportunidade muitas vezes de dirigir um segmento de educação, mas o resultado que se vê é uma educação sem alma, é uma educação que não tem vida, que não passa nenhum sentido de transformação, de mudança, que não passa nenhum exemplo, nenhum legado, porque você não vivenciou aquilo, você está ali apenas ocupando um cargo de luxo e de relevância social, mas na essência você não vai deixar nada. Pensemos nisso. Será que vale a pena a excelência ou a existência? A excelência é importante, mas ela sem existência é algo que vai morrer no meio do caminho. O que fica é a existência. O que fica é o ser. O ter passa, mas o ser fica. Um bom dia, pense nisso, que Deus nos abençoe.